Isso aí, olha só, gente, mudando de assunto, né? O caminho até a maternidade pode ser cheio de surpresas. Nem sempre passa pela via biológica. No caso da influenciadora Fernanda Fabris, né, Nath? É isso mesmo, que foi por meio de um site de adoção que ela se tornou mãe. E como hoje é celebrado o Dia da Adoção, que faz parte da campanha de conscientização, para que mais famílias entendam a importância de oferecer um lar saudável e afetivo para as crianças. Isso aí, chamamos ela para vir nos contar essa história incrível. Boa tarde, Fernanda. Prazer ter você aqui com a gente hoje. Adorei, dei uma lida na sua história e fiquei chocada. E assim, como que pode, né? Você é um coração maravilhoso, gente. Eu agradeço. Parabéns pela história, viu? Coração gigantesco, gente, viu? E como é que foi essa história? Você sempre teve vontade de adotar ou foi acontecendo? Não, sempre tive. Primeira vez que eu pensei na adoção, eu tinha 13 anos de idade. Olha só. Isso, foi quando eu me decidi, vou ser mãe pela via da adoção. Mas eu também queria gerar um filho pela via biológica. Eu queria viver a gravidez, não era só a maternidade, né? Minha barriga crescer, as pessoas mimando, chá disso, chá daquilo. Né? Uma delícia, tem bolo quando vai na casa das pessoas. É mesmo. Quando a gente começou a namorar e meu marido, no início eu não cheguei a contar, mas quando a gente ficou noiva, a primeira coisa, eu falei, eu quero ser mãe pela via da adoção. Tudo bem pra você? E ele? E ele, sim. Então a gente decidiu, casei super nova, gente. Eu tinha 18 anos de idade. Uau! Novinha mesmo. Entrou pro time da gente, né? A gente é nova também. Então, e aí a gente tentou engravidar um período, né? Durante muitos anos eu tentei, eu era muito jovem, então tinha uma pressão da sociedade por gerar um filho. Quando eu falava de adoção, as pessoas não entendiam esse meu desejo, né? E eu fiquei presa na necessidade que a sociedade tinha sobre mim. Não era, eu sempre quis ser mãe pela via da adoção, mas como as pessoas falavam que eu tinha que engravidar para ser mulher, eu queria engravidar. É bem isso, né? Isso resultou em 3 depressões e 11 anos de tentativa. 11 Meu Deus anos. do céu. Eu não tenho nenhum problema que me impeça de engravidar. A medicina já, assim, tá muito claro isso. Meu esposo também não. Mas a gente não engravidou. Que loucura. E por conta dessa pressão da sociedade, as pessoas às vezes falam, nossa, você não pode ter filho, por isso que você quer adotar. Mas não, gente, as pessoas, qual é o problema, né? Tem tanta criança precisando de um lar, né, Fabiana? Porque realmente eu fiquei chocada, eu fico até emocionada porque tem um amigo meu que ele é adotado. E eu sei a história dele, eu sei como é importante isso para as crianças, sabe? Então, é muito legal essa história, eu achei incrível, porque recentemente você adotou a Nath, né? Que é uma adoção tardia que o pessoal fala, e as pessoas às vezes também têm preconceito por conta dessa adoção tardia, né? Sim. E como que foi pra você isso? Adotar uma... Ela tem 17 anos, é isso? Hoje a Nath tem 17. 17 anos, como foi? Bem, desde o início eu sempre quis adotar crianças mais velhas, porque a minha vontade era ser mãe. E não tinha... Engraçado, eu tinha gestação, mas eu não tinha necessidade de trocar fralda. Bebezinho. Ouvir o primeiro mãe. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Quando você tá na fila de adoção, você tem que olhar pra isso. Qual fase você quer viver? Qual é a sua expectativa em relação a isso? Então eu sempre pensei no pré-adolescente. E aí os meus primeiros filhos, né, já vieram de uma adoção tardia. Hoje, na época, a adoção tardia era a partir de 6 anos, então 3 dos meus filhos já eram adoção tardia. Hoje a gente já considera 8 anos a adoção tardia. Então, são 4 filhos pela adoção tardia. Eu te chamei de Fabiana, mas é Fernanda, perdão. Imagina, super comum. Perdão, eu fiquei Tô aqui emocionada. pensando. Mas e como que foi o processo de adoção? A primeira vez que você pensou, sentou, você entrou no site e como que foi, assim, quando você viu os seus filhos? Eu estava no meu 2º ano de doutorado, pensando em morar fora do Brasil, e surgiu o desejo de pesquisar como era o processo de adoção no Brasil. Então eu só escrevi no Google, documentos para adotar. E aí o Google me colocou lá no topo, né? O site Adote um Boa Noite. Eu sou curiosa, gente. Na hora. Fui olhar, o que é isso? Aí eu vi lá a tarjeta do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendi que era um site que podia realmente ter acesso. E na penúltima foto eu vi a foto dos meus filhos. E quando eu vi a foto deles, eu senti alguma coisa muito diferente, que eu não sei explicar. Não gosto de falar que é amor, porque hoje eu sei o que é amor. Amor é uma construção, mas eu realmente me apaixonei. E aí eu mudei toda a minha história, abandonei praticamente minha carreira profissional e comecei a batalhar pela adoção dos 4 irmãos, né? Mas tive que passar por todo o processo de habilitação. Hoje no Brasil, o processo de habilitação ele é composto por um curso, por entrega de documentos, por entrevistas com assistente social, psicólogo, né? Até que
que o juiz, então, te coloque na fila da adoção. Só que acontecia, naquele momento, em 2019, não tinha fila para 4 irmãos. Não existia fila para 4 irmãos. Então, foi muito rápido o nosso processo. Em 5 meses, nós tivemos a oportunidade de conhecer os nossos filhos. Nossa. Rapidinho. Porque, assim, o pessoal fala, não vou adotar tantas crianças, né? 4. Normalmente, eles ficam todos separados, Sim, né? é muito triste. E é muito triste, realmente. E, assim, eu tenho certeza que quando você chegou neles, eles ficaram sabendo que você seria a mãe, o seu marido, o pai... Imagina a felicidade, não tem preço, né? Eles ficaram felizes? Eles não ficam felizes, não, gente. Não, isso é jura? mito. Claro que não. A gente tem que entender que toda adoção vem de uma separação. Sim, isso Então, nenhuma criança pediu para ser separada da sua família de origem. Isso é verdade. E hoje a ciência já mostra que até o bebê recém-nascido, ele também sofre essa separação. Nossa. Então, é muito importante a gente falar de adoção, mas de adoção real, Sim, né? não romantizar, então, né? É uma construção de confiança, né? Então, eu sempre gosto de citar o exemplo do meu filho de 3 anos. Vídeo. Todo mundo fala da minha filha 17, do meu filho na época que tinha 11. Mas Flávia e Natália não me deram um pingo de trabalho. Pelo contrário, foi super tranquilo. Meu filho de 3 anos, durante 5 meses, eu não podia encostar nele. Nossa. Ele não deixava eu dar banho, não deixava eu abraçar, não deixava eu beijá-lo. Por quê? Porque ele tinha dentro dele um medo absurdo de ser abandonado, por ser devolvido, né? Então, o processo de adoção, a gente tem que conquistar o amor e a confiança dessa criança. Então, a gente tem que tirar um pouquinho essa imagem de que a criança vai estar ali receptiva para você. Porque o que acontece? Quando você chega lá e não é isso, muitas famílias acabam devolvendo essas crianças. Que é uma coisa que acontece bastante no Brasil. Porque você até comentou que você se sentia culpada por isso, por esse processo. E não é um processo normal. Isso é importante da gente falar. Porque é um processo comum, não tem o porquê de se sentir culpada. Tem que procurar ajuda. Você procurou, não procurou? Então, na verdade, o que acontece, né? Quando eu vivi tudo aquilo, não tinha muita gente que falava abertamente sobre o tema. As pessoas tinham medo. Mas porque, vamos ser sincera, agora que as famílias por adoção têm coragem de falar, sou formada pela adoção, e mesmo assim, a gente recebe o tempo todo assim, ai, você não pode falar pro seu filho que ele é adotado, vocês não deveriam falar. Por quê? Tem muito mito, tem muito tabu, é como se a gente fosse esquisito, né? E não, família por adoção é família como qualquer outra. A adoção não é salvação da pátria, não é tirar uma criança de uma situação ruim. A adoção é constituir família. Você quer ser mãe ou pai e tem uma criança que precisa de um pai ou de uma mãe. Então, é isso. Então, é muito complicada toda essa questão. Foi uma das coisas que me motivou a vir para a rede social. Porque eu falei assim, gente, a gente tem que falar abertamente, as pessoas precisam saber que é difícil, porque aí quando você sabe que é difícil, está vivendo a dificuldade, automaticamente você se sente como se estivesse jogando uma boia para você em alto mar. E mais do que isso, foi difícil? Foi, mas olha a família que eu tenho hoje, olha o quanto a gente é próximo, o quanto a gente é unido. Eu conto muito a história da minha filha mais nova, de 13 anos hoje, a Flávia. A Flávia me rejeitou durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio ela dizia pra mim, você nunca vai ser minha mãe. Ela pedia pra ir embora quase todas as semanas. 2 dias antes da sentença de adoção foi a última vez que a Flávia pediu pra ir embora. A gente assinou a sentença sabendo que a Flávia não queria ficar com a gente. E eu lembro que eu falei, você vai ficar aqui, eu sou sua mãe, esse é seu pai e vai dar tudo certo. 3 dias depois, a minha filha me chamou de mãe de um jeito diferente. Hoje a Flávia, ela não é só minha filha, ela é minha parceira de vida, a gente luta junto em prol da adoção. Ela vai nas palestras comigo, ela fala para os pais, calma, vai dar certo. E a gente tem uma conexão que, assim, eu tenho certeza que muitos pais e mães pela via biológica não têm. Flávia é, pra mim, assim, o maior exemplo de que o amor é construído, você tem que construir. Então, a adoção é isso, a adoção é uma decisão, uma construção. Não tem nada de tão fantástico como a gente imagina. Ai, que bonita, eu sou toda chorona, muito linda. E eu vejo que você comenta muito também sobre a dificuldade, porque assim, eles já eram mais velhos. Hoje você tem adolescentes e pré-adolescentes. Como é que é essa loucura de ter vários adolescentes juntos e misturados? Como que é criar? Cheia, né? Como que é criar adolescentes? Você falou da proximidade, isso é com todos? Você tenta buscar? O que aconteceu? Quando eu comecei a viver todos esses desafios, eu falei, gente, eu preciso aprender sobre esse tema. Eu não vou ficar aqui sentada esperando cair a solução do céu, né? Então eu comecei a estudar muito, eu aprendi muito sobre psicologia, desenvolvimento infantil e todo o universo da criança que viveu o trauma. Então isso me fez assim ter muito feeling, jeito. Eu tenho várias estratégias que eu utilizo e lá na nossa casa a gente investe muito em vinculação afetiva. Vinculação afetiva a gente não deveria investir só com filhos nascidos pela via da adoção.
todo pai, toda mãe precisa ter vinculação afetiva com o seu filho. É aquela coisa de você realmente conhecer o seu filho de verdade, saber o amigo, não aquele que frequenta na sua casa, o nome de todas as crianças da sala de aula e tudo isso. Então a gente tem esse convívio em casa. Legal. Eu e meu marido são muito jovens, né? Então a gente é muito brincalhão, muito divertido. E a gente tem um contato, assim, bem gostoso e muito próximo com todos os filhos. Demais. Que legal. E agora, aquela pergunta que não quer calar. Você ainda quer adotar mais filhos? Como que tá aí o coração? Mulher do céu, gente. Tá com a casa cheia, meu Deus, que delícia. Eu tinha prometido que eu não ia adotar mais num quando a gente adotou os 4. Mas eu não queria nem pela via biológica, porque isso é legal de falar também. Hoje eu não tenho necessidade mais de engravidar. Não tem. Não tenho. Se acontecer... A gente vai ficar feliz, é óbvio, né? Mas vai ser um susto enorme, porque não é algo que eu tenho planejado, né? Claro. E se eu tivesse que escolher hoje, falar assim, Fer, que você quer ter mais um filho, que não é uma coisa que eu estou planejando, meu marido me mata. Eu acho que eu adotaria novamente. Legal. Eu adotaria novamente. Porque, gente, é só mais uma forma de fazer, de constituir família mesmo, de ser mãe, de ter um filho. Ai, muito obrigada, viu? Se eu pudesse aqui, ficava aqui horas imagina. conversando. E mudou muito a minha gente. mente, abriu muito a minha mente pra esse fator adoção. Isso aí, você já legal. você falava sempre, né? É, muito legal. isso. Parabéns, viu? Ai, muito obrigada, prazer em Obrigada. recebê-la aqui. O pessoal de Prazer casa, é nosso. quem quiser acompanhá-la nas redes sociais e ver essa criançada, vai lá, @mãe por amor, tá bom? Vai lá que você consegue ver e acompanhar ela nas redes sociais.